possamos compreender a tua vontade. Deus, sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então que o Senhor tenha liberdade de fazer isso em nós, que esta noite nós possamos sair daqui com essa palavra, levando para o dia a dia, para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17. Vamos lá no início da Bíblia, lá, primeiro livro 17 de Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 em diante. Hoje é Santa Ceia, é um dia especial. Próximo domingo nós teremos batismo. Quem vai se batizar, vai aquecendo o coração aí, que você vai nascer de novo. Mas eu queria falar algo tremendo para a igreja, o que o Senhor tem falado comigo nesta semana. Gênesis 17, do 1 ao 9. Vou acompanhar com o Michael aqui. E diz assim: no princípio criou Deus. Não é o 1 não, é o 17. Eu já ia lendo, 17:1, isso, do 1 ao 9. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Quantos anos Abraão tinha? Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. E então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Amém? Irmãos, não tem como a gente trazer uma palavra no dia de Santa Ceia e não deixar de falar em aliança, porque Santa Ceia é aliança. Aliança. Pastor, mas aliança, o que é isso? Aliança para mim é quando a gente casamos, põe um anel no dedo, é um anel. Mas aliança, como nós temos sempre batido aqui na tecla, aliança é comprometimento, é compromisso. O nosso Deus, irmãos, Ele ama a aliança. Você viu aqui ele falando com Abraão, lá no início, quando ele apareceu ao homem ali de novo, né? Porque ele tinha passado um tempo distante do homem. Quando Adão e Eva pecou, e Deus se afastou assim, ficou olhando o homem de longe. Mas Deus, ele volta de novo a ter o contato com o homem ali, com Abraão, pessoalmente. E a Bíblia diz que ele diz: Abraão, a partir de agora eu quero ter uma aliança contigo. E essa aliança, ela se estenderá a todas as suas gerações depois de ti. Amém? Nós somos geração de Abraão.
Nós fomos escolhidos. E o nosso Deus, irmãos, Ele ama a aliança. Quando eu falo em aliança, não é só aliança com Ele, não. Mas em tudo que fazemos na terra e tudo que nós colocamos uma aliança. Deus ama quando o homem se casa, quando o homem tem aliança com a sua esposa. E você vê que quando o homem faz uma aliança com a sua esposa, ele diz, o Senhor nos ensina, é até que... Alguém falou aí baixinho, fala mais alto, até o quê? Até que a morte os separe. Porque a aliança não é brincadeira. Aliança é algo sério. Deus, quando faz uma aliança, quando Deus fala em aliança e mostra a aliança para nós, Ele está dizendo, ó, você quando fizer uma aliança, honre esta aliança. Honre. Deus não quer que a gente só honremos a aliança com Ele, mas a aliança no casamento, a aliança nos nossos compromissos. Quando você faz um comprometimento de amizade, você já viu aquela aliança que você tem com seu amigo? A aliança que você tem com seus líderes, a aliança que você tem com a sua igreja, a aliança que você tem com o seu patrão no seu trabalho. Por quê? Tudo é um compromisso que você tem. E Deus, Ele ama aquele que honra a sua aliança. Qualquer aliança que você fizer, a não ser que seja uma aliança com o capeta, aí Deus não gosta. Porque infelizmente tem gente que faz aliança com o capeta. Tem. Se você procurar, você vai achar gente que faz aliança com o diabo. Aí Deus abomina. Deus não ama esse tipo de coisa. Mas quando você tem uma aliança para o seu bem-estar, uma aliança no seu trabalho, uma aliança na sua igreja, uma aliança no seu ministério, uma aliança com os seus líderes, uma aliança com os seus superiores, com as suas autoridades, e uma aliança com o seu Deus. Irmãos, nós vamos aprender essa noite que Deus honra a quem honra a aliança. Deus falou com Abraão isso, e Deus não é homem de mentira, ou é? Ele disse, eu te honrarei. Olha, a tua descendência, se te manter esta aliança que eu tenho com você, se a tua descendência, as suas gerações futuras, se o povo que vai, me adorar, se o povo que vai me seguir, honrar esta aliança, eu honrarei a eles, como Ele honrou Abraão. Você viu que Deus diz, você vai ter tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você tem buscado, você vai conseguir, Abraão. As terras que você peregrina, descendência sua, porque ele não tinha filho, você vai ter multidões de filhos, não vai ser só um não, vai ser multidões. Tudo que Abraão desejava, Deus ele promete, se você honrar minha aliança, Abraão, você será honrado. E por quê, irmãos? Porque Deus ama a aliança. O que é aliança, pastor? A aliança é um pacto de unidade, direitos e deveres. Que pacto é esse, pastor? É um pacto feito entre duas partes. Por exemplo, Abraão fez uma aliança com Deus. Só que o seguinte, uma aliança, um pacto, ele tem os deveres de cada lado. E infelizmente hoje as pessoas estão entendendo que quando... Infelizmente, por quê? Porque não estão compreendendo o que é uma aliança. E é por isso que eu quero explicar hoje. A aliança é um pacto entre duas partes, não só em uma parte. Porque as pessoas estão entendendo que a aliança, acham que a aliança é só entre Deus. Ah, Deus tem uma aliança comigo, então Deus tem que me abençoar. E pronto, acabou. Ponto. Não é assim. Deus ele diz, eu tenho uma aliança com você, mas você também tem uma aliança comigo. Como é que é a aliança no casamento? As duas partes têm que honrar, né? Também na igreja, com o Senhor, nós temos que honrar a nossa parte também, porque uma aliança é pacto entre as duas partes. Deus tem a parte dele, mas nós também temos a nossa parte. Nós precisamos seguir, fazer algo que Deus requer de nós. Amém? Qual é essas partes? Vamos aprender aqui, irmãos. A aliança é um pacto de unidade, de direitos e deveres. Quer dizer, se eu tenho uma aliança com o pastor Joesmar, eu tenho o meu direito, mas também tenho o meu dever com ele.
Eu tenho uma aliança, amém? Da mesma forma com Deus. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho meus deveres com Deus, tenho os meus direitos de Deus, mas também tenho meus deveres que eu tenho que cumprir. Porque se eu não cumpro, se eu espero só que Deus cumpra a parte dele, o que acontece? Eu quebro a minha aliança. Precisamos ter direito, receber, mas também precisamos fazer. Amém? É recíproco. As alianças são feitas de forma voluntária. Deus não obriga ninguém a fazer uma aliança. Deus não quer ninguém aliançado, amarrado, com raiva. Não. As alianças de Deus é de amor. É por amor. Amém? Se vocês acharem que está frio, muito frio, vocês falam com o diácono que ele diminui ali, viu, irmãos? Agora vocês, tá bom? Amém, glória a Deus. Alianças são feitas de forma voluntária, mas depois de feitas, se você aceita a fazer uma aliança, ela é inquebrável. Porque aliança é aliança, é compromisso. Deus não obriga você a fazer a aliança, mas se você aceitou, você tem que cumprir. Amém? Por quê, pastor? Porque é aliança. Deus honra aos aliançados. O que é isso, pastor? Quebrar uma aliança é não submeter a deveres para conservar aquela aliança. Lá em Gálatas capítulo 3, abre aí, Marcos, Gálatas capítulo 3, 15. Olha como é que fala de alianças. Gálatas 3, versículo 15. Olha o que diz o apóstolo Paulo sobre a aliança. Bugou? O meu menino me ensinou um negócio, tem um negócio de bugar na internet. O que é bugar? É quando trava, né? Amém. Aí, ó. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos, assim mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém poderá anular, depois de haver sido ratificado, e nem ao menos lhe acrescentar algo. O que é isso? Como um contrato. A aliança é um contrato que depois que você assina em cartório, você não pode aumentar e nem diminuir. Você assinou aquele decreto ali, que vai cumprir aquilo ali. Amém? Da mesma forma é a aliança com Deus. A Bíblia diz que aquele que quebrar uma aliança, a Bíblia diz que aquele que quebrar a aliança sofrerá dores. E isto é o que de fato vemos. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas sendo destruídas no fundo do poço, porque tem quebrado a aliança que tem tido com Deus, que tem feito com Deus. Como, pastor? Eu não sei, irmãos, se você já viu uma pessoa quando ela se desvia do caminho, sai da presença de Deus, as coisas não dão certo, parece que as coisas travam, as coisas amarram, as coisas não andam mais. E tem uma coisa, para ela voltar de novo para os caminhos de Deus, é uma dureza. Era mais fácil se ela não tivesse conhecido Jesus, nunca para ela vir. Mas quando ela se desvia, é uma dificuldade. E por que acontece isso? Porque é a consequência de quebra de aliança. Quando quebramos a aliança, irmãos, nós abrimos um buraco nas nossas vidas para Satanás com seus demônios vir fazer um rebuliço. E quando nós somos aliançados com Deus, a aliança com Deus, você vê que a aliança, ela é um elo fechado, sem abertura. Então ela demonstra que quando nós somos aliançados, nós estamos fechados com o Senhor e nada vem entrar. Deus não permite, porque temos uma aliança com Ele. Se você estudar a história de Abraão, quando Abraão faz uma aliança com Deus, Abraão, milagres e mais milagres acontecem na vida de Abraão. Como, pastor? Leia a Bíblia, leia Gênesis, leia a história de Abraão, você vai ver ali, Abraão consegue derrotar um exército, só com seus irmãos ali, com a sua vila, né? Com aquele pessoal que o seguia, nem guerreiros era.
Abraão também não era guerreiro, Abraão era um homem manso, tranquilo. Mas eles conseguem vencer um exército, porque eles tinham aliança com Deus, e Deus ajuda quem tem aliança. Deus está com quem é aliançado, Deus está junto, porque quando você diz eu tenho uma aliança com Deus, você está comprometido com Deus, e Deus está comprometido com você. E tudo que você faz, Deus está junto. Quando você não casa, não faz uma aliança com a sua esposa, tudo que você faz, a sua esposa não está junto? Tudo que você faz não afeta ela? Tudo que ela faz não afeta você? Porque é um casamento, é uma aliança. E da mesma forma quando estamos com Deus, tudo que fazemos, Deus está junto. E tudo que a gente faz, Deus vai estar junto. Amém? Precisamos estar em aliança. Muitas pessoas sofrem quando quebram a aliança. Por quê, pastor? A gente vê pessoas, quando pecam, quando saem da igreja, às vezes acontece divórcio, às vezes acontece a separação, às vezes acontece a voltar para um vício, às vezes acontece de ficar doente, às vezes acontece até de morrer. Perderam a aliança, perderam a proteção, perderam o elo que tinham com Deus. E vivemos numa sociedade hoje, no mundo hoje, onde muitos, com medo dos deveres, porque quando nós fazemos uma aliança, as pessoas se preocupam com os deveres que tem que ser feito. Porque quando você faz uma aliança, você também tem dever. Você precisa fazer, não só esperar. E o que hoje está atrapalhando as pessoas fazerem uma aliança com Deus, terem uma aliança com Deus, é quando elas pensam nos deveres que precisam ter com Deus. Hoje as pessoas estão acostumadas só a receber, só a receber. Que deveres são esses? Assumir um compromisso com o Senhor. Por quê? Não, se eu tiver uma aliança com Deus, eu tenho que me casar. E eu não quero me casar, eu quero viver uma vida louca, eu quero viver uma vida separado, fazendo o que eu quero. Não, se eu fizer aliança com Deus, eu tenho que ir para a igreja todos os domingos. Não, e eu não quero estar em igreja, eu não gosto de estar em igreja. Não, se eu fizer aliança com Deus, eu vou precisar, de ter um pastor na minha vida, me orientando espiritualmente. Vou ter que ter um líder me incomodando toda hora, me perturbando, me mandando zap, todo dia. Tem gente que tem medo dos deveres. E o que Deus quer de nós é tão pouco do que Ele tem para dar para nós. Deus tem muitas coisas. Os nossos deveres que Deus quer é pequeno pelo aquilo que Ele tem para nós. Deus quer te dar paz. Deus quer te dar alegria. Deus quer te dar felicidade. Deus quer te dar prosperidade. Deus quer te dar saúde. Deus quer te dar proteção, livramento, cuidado, mudança. Olha aí, para tão poucos deveres que nós temos, que é apenas honrar ao Senhor, congregar. Não querem pagar um preço para terem uma aliança. Muitas pessoas não querem pagar um preço de estar aqui, igual você hoje, adorando o Senhor, ouvindo uma palavra, em comunhão, que a Bíblia diz que quão bom, Salmo 130, ou é Salmo 33, eu sou ruim de gravar, meu irmão, versículo, mas diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam juntos, vivam em comunhão, unidos. Na verdade não querem pagar o preço da submissão, de ser submisso a quem? Eu não estou dizendo submissão a pastor, mas submissão ao Espírito Santo. Tem pessoas que não querem ser dirigidas pelo Espírito Santo. Tem pessoas que não querem ser orientadas pelo Espírito Santo e fogem do compromisso com Deus. Mas se a gente botar um carro de som aqui na rua e disser, irmãos, quarta-feira da vitória, vai ter aqui um pregador aqui, meu irmão, vai orar na sua vida. E meu irmão, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar carro, você vai ganhar cura, você vai ganhar um monte de coisa. Eles vêm. Mas se nesse dia o pregador pregar, não, você precisa fazer uma aliança,
eles saem tudo caladinho e não voltam mais, porque eles não querem ter deveres. Querem receber, mas não querem fazer para Deus. Cumprir o que Deus quer. Deus não quer só batizar você, meu irmão. Deus não quer só que você aceite Ele como um suficiente Salvador e se batize e pronto, acabou, você está salvo. Não. Isso é um passo do que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer muito mais, não é só apenas pegar você, receber você, batizar. Não, Deus quer transformar. Deus quer mudar a sua história. Deus quer algo maior com você. Deus não quer brincar. Que você aceite Ele e depois saia aí como na moda hoje, que hoje é moda ser crente. Hoje os famosos estão todos dizendo, eu sou evangélico, porque o evangélico virou moda hoje. Hoje é moda ser evangélico. É bem recebido na sociedade ser evangélico. Mas eu não quero ser evangélico só na carteirinha. Eu quero ter atitudes de evangélico. Eu quero ter uma vida de evangélico. Eu quero ser testemunho de evangélico. E para isso nós precisamos ter uma aliança com Deus. Ter um compromisso com Ele. Esquece problemas, esquece quem olhou para você com cara feia. Olha para Jesus que olha para você com um rosto lindo. Amém? Uma aliança nos impõe deveres, mas também nos concede muitos direitos. Eu bati, mas agora eu vou passar a mão. Quando nós estamos uma aliança com Deus, irmãos, a Bíblia diz que Ele dá a cada um de nós muitos direitos. Direitos. Você sabe o que é direito? Direito é algo para receber. E Deus quer te dar muitas coisas. Deus quer mudar muitas coisas. Deus quer te abençoar com muitas coisas. Deus quer abençoar o seu casamento, quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar os seus projetos, os seus sonhos. Desde a antiguidade, irmãos, toda aliança feita, ela tinha um preço a ser pago pelas partes. E às vezes um animal, ele era dividido ao meio, e o seu sangue ali era derramado. Partia o animal ao meio e derramava o seu sangue, né? E os contraentes, quer dizer, aqueles que faziam aliança, passavam caminhando entre as partes do animal partido, declarando que a parte que viesse a quebrar aquela aliança teria o mesmo destino daquele animal. Então foi exatamente esse tipo de aliança que foi feito por Abraão, lá em Gênesis 15, 10. Mas também tinha um outro tipo de aliança feito naquela época, que era a aliança de sal. Você sabe que a aliança de sal, como é que ela é feita? Era pegada 2 porções de sal, né? Pegava uma porção de sal, pegava outra porção de sal, e na hora da aliança eles misturavam aquele sal, né? E quando misturava aquele sal, ele diz, olha, a nossa aliança será como essa porção de sal unida. Não tem como distinguir qual é a parte de quem é quem. Então, quer dizer, se tornamos um. Isso era uma aliança que também era feita naquela época. E como isso, né, simbolizava a fidelidade do sal misturado, né? Eles diziam, separe agora o seu sal do meu. Tinha como separar? Quando misturava? Não tinha. Então isso era o símbolo de uma aliança que não tinha mais jeito de ser rompida, de ser quebrada. Amém? Então, irmãos, o mesmo acontece quando nós ceiamos. Quero chegar aqui para nós finalizar sobre a ceia. Hoje, nós mostramos para o mundo que temos uma aliança com Deus, participando da Santa Ceia do Senhor, ceando. Lá em João
6,56, eu coloquei até aquele versículo de destaque na imagem, diz que quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu, Deus, eu estou nele e ele está em mim. Por quê? Porque é uma aliança que temos com Deus. Quando nós comemos da carne e bebemos do sangue, nós estamos renovando, avivando, acendendo esta aliança que nós temos, que fizemos quando aceitamos Jesus. Quando nos batizamos, quando nós compreendemos que Deus é o nosso Deus e precisamos segui-lo, precisamos caminhar atrás dele, com ele na frente. E nós, quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos renovando essa aliança, estamos dizendo para o mundo, porque Deus, ele está vendo você não precisa dizer nada para Deus, Deus sabe do seu coração, Deus sabe do seu pensamento, mas o mundo precisa ver. Ele diz: façam isso todas as vezes que vocês reunir, para que o mundo venha, veja e lembre que um dia eu voltarei para buscar vocês. Então esta aliança nós precisamos, irmãos, renovar todos os meses. Ele diz: façam isso. A ceia do Senhor, através do pão e do vinho que ingerimos, simboliza a vida de Cristo no meu corpo, vida de Cristo na igreja, no corpo de Cristo, e a minha vida inserida no corpo de Deus, no corpo de Jesus, que é a igreja. E nós, através da ceia, somos reconhecidos espiritualmente. Quando nós ceamos, nós somos reconhecidos espiritualmente como parte integrante do corpo de Cristo, pois há duas ordenanças dadas por Jesus para que a igreja, para que a igreja possa guardar e cumpri-la, colocar dentro de si. Qual é? Batismo e a ceia. São duas ordens de Deus. O homem precisa se batizar e também vocês precisam ceiar. Amém? É ide, é mandamento do Senhor. E o batismo pelo qual eu entro e a ceia pelo qual permaneço. Porque o batismo, por que eu falo que o batismo não salva? O batismo não salva. Quem salva é Jesus, mas o batismo é o primeiro passo para entrar no céu. Porque quando eu me batizo, eu dei um passo, eu abri as portas para Deus entrar. Só que o que faz eu permanecer salvo é quando eu estou aliançado com o Senhor. Se nós não tivermos uma aliança com o Senhor, irmãos, se nós só se batizar e esquecer de Deus, você só apenas cumpriu uma tabela, como se você tivesse escovado um dente todo dia. Se a gente não escovar o dente todo dia, parar de escovar o dente, o que vai acontecer? Os dentes vão estragar e vão cair e vão virar a boca. Da mesma forma é a salvação, nós precisamos conservar a nossa salvação. E como é que conservamos? Estando aliançados com o Senhor Jesus, renovando esta aliança, limpando nossos pecados. Porque, irmãos, depois que você batiza, não vai dizer que você não vai pecar mais. Me batizei, agora eu virei um santo. Não, irmão. Vai vir a tribulação, vai vir a tentação, vai vir a luta todos os dias. Só que é o seguinte: quando você participa da Santa Ceia, que você se humilha diante do Senhor, diz: Senhor, renova a minha aliança, eu pequei, eu falhei, eu preciso de renovar a minha vida, eu preciso de renovar a minha vida espiritual, eu preciso de Ti cada vez mais. Senhor, eu sou um pecador, eu sou falho, eu estou diante do Seu altar. E aí é onde fala aquela palavra: humilhai-vos diante do Senhor. É reconhecer os erros, os pecados, as falhas, porque, irmão, enquanto estivermos neste mundo, nós vamos lutar, é uma luta constante até Jesus voltar. E é por isso que existe a Santa Ceia, para nós não esquecermos. Ele diz: façam isso todas as vezes que reunides em memória de mim, para vocês não esquecermos daquele grande dia que vocês se batizaram, que vocês aceitaram Jesus. Porque nós, ser humano, é fácil para esquecer as coisas de Deus.
E aqui faz nos relembrar. É por isso que a pregação da Santa Ceia, ela precisa ser uma pregação de salvação, para lembrarmos do dia que aceitamos Jesus. Amém? Vamos orar. Quando temos aliança com Deus, nós crescemos para outro nível da nossa vida. Outro nível. Quando temos uma aliança e não esquecemos, nós somos abençoados. Jesus, ele diz no versículo 1, deixa eu ver aqui de Gênesis, quando ele diz: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Amém? Significa comunhão, significa intimidade com Deus. Quando Deus disse isso a Abraão, ele disse: olha, ande na minha presença, lá no finalzinho, e seja perfeito. O que é que Deus diz? Tenha comunhão, intimidade comigo. Significa exercício de fé, amor e obediência. Mas lá na frente ele vai dizer: e te multiplicarei extraordinariamente. Nome difícil. E te multiplicarei extraordinariamente. Você não apenas irá crescer, mas você irá se multiplicar de forma extraordinária em tudo que você faz. Tudo que você fizer com Deus, Deus vai abençoar. E ele diz: será pai de numerosas nações, o seu sucesso será notório a todos, todos irão ver o seu sucesso, e por isso muitos te pedirão cobertura, e tudo que você fizer, farão com aliança com você, e também terão bênção de serem numerosos. E ele diz mais: Abraão já não será o teu nome, mas Abraão, quer dizer mudança de identidade, mudança de sorte, mudança de vida, mudança de história. Ele disse: Abraão, o Abraão morreu, a partir de hoje será Abraão, porque é uma nova história para você. Amém? E ele diz mais: far-te-ei fecundo extraordinariamente. Seu ventre e o seu ministério serão fontes abundantes de salvação. Quer dizer, vocês vão falar de Jesus e pessoas serão salvas também, quando vocês têm aliança comigo. E ele diz: reis procederão de ti. Irmãos, isso é forte. Quando ele disse isso a Abraão: olha, da tua geração sairá reis. Imagine, irmão, quando nós temos aliança com Deus, nossos filhos, a nossa geração é abençoada. Já pensou você ter um governador, um filho seu ser um governador, ser um presidente, ser um deputado, ser algo, importante? E ele diz mais: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Quer dizer, nossos filhos biológicos e espirituais serão santos, ungidos, benditos, prósperos e grandemente usados por Deus. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. O que é que ele diz? A aliança nos trará vitória total sobre os inimigos. A aliança em Deus nos trará vitória total sobre os inimigos. E consequentemente, posse da nossa terra.
Pastor, eu não tenho terra, eu não sou fazendeiro, eu não tenho, chácara. Mas você tem um lar, você tem uma casa, você tem uma família. E quando você tem aliança com Deus, a sua casa você tem direção, você tem autoridade, você tem poder, não o inimigo. Precisamos ter aliança com Deus. Para finalizar, eu quero dizer: muitos inimigos tentam invadir e tomar hoje a nossa terra, que é a nossa família, mas ela é guardada por uma aliança selada entre Deus e o nosso pai Abraão. Amém? Vocês agora estão entendendo por que aquele mendigo lá no inferno que eu falei domingo passado falou, mendigo não, o rico que estava no inferno lá nas trevas, que ele falou: pai Abraão, porque Abraão, nós somos descendências de Abraão, somos de uma geração abençoada, e se nós quisermos ser abençoados como nosso pai Abraão foi, precisamos ter uma aliança com o nosso Deus, com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac seu filho, com o Deus de Jacó seu neto, e a sua descendência que chegou até nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos. Falei sobre a aliança com Deus, mas Deus se agrada na aliança. Deus se agrada na aliança, irmãos. Pastor, é só na aliança com Deus? Não, como eu falei no início, na aliança do seu casamento, na aliança do seu trabalho, na aliança que você tiver com alguém, honre esta aliança, na aliança com o seu pastor, com o seu ministério, em tudo que há aliança, honre esta aliança. Nós somos aqui a igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos uma aliança com esse ministério. Honre o seu ministério, honre a aliança que você tem com o seu pastor, com seus líderes de jovens, com sua liderança de mulheres, com a liderança de homens, com a liderança do diaconato. Onde tiver uma aliança, honre a sua aliança, e você será bendito nessa terra. Vamos orar para nós cearmos. Eu queria nesse momento, eu não sei como está a sua aliança com Deus, principalmente com Deus, porque vamos participar agora da mesa do Senhor. É dia de renovo. Se a sua aliança está quebrada, se você tirou a sua aliança, se chegou um momento que você tirou a sua aliança e jogou fora, pegue ela agora, coloque no seu dedo e diga: Deus, a minha aliança nunca mais eu quebrarei com você. Essa minha aliança será até eternamente, será eternamente sem fim, porque eu sei que eu terei só vitórias, eu vencerei minhas batalhas. Então feche seus olhos e comece a renovar a sua aliança. Peça perdão pelas suas falhas. Hoje é noite de renovo, é noite de você renovar a sua aliança, renovar o seu compromisso. Renova o compromisso com o Senhor. Tem alguém que quer reconciliar com Cristo hoje? Pastor, eu quebrei minha aliança, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero ir à frente aqui, eu quero me humilhar como a palavra me ensina. Quando a gente se humilha, é festa no céu. Pastor, não, eu quero aceitar Jesus, porque eu não aceitei Jesus ainda. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor hoje e não quero quebrá-la. E eu quero dizer para você, não se preocupe que os deveres que nós temos é muito bom. Eu tenho prazer no dever da minha aliança. O fardo de Deus é leve, é manso, é leve, é maneiro. Não carregue o fardo do mundo, que o fardo do mundo é pesado. Então eu quero te convidar, você quer fazer um compromisso com Deus? Vem até aqui à frente. Não, pastor, eu tenho vergonha. Levante a mão do seu lugar, então. A gente vai orar por você aí no seu lugar. Pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar a minha história. Hoje eu quero ter uma aliança com Deus. Levante sua mão, vamos orar por você. Aleluia, oh glória a Deus, vamos aplaudir Jesus.
É. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer acompanhar o nosso irmão Michael? Quer renovar a aliança ou quer aceitar pela primeira vez, quer fazer uma aliança com o Senhor? E eu garanto, irmãos, Deus muda a história. Ele fez isso comigo, fez com muita gente que está aqui. Tem mais alguém que quer renovar a aliança com o Senhor? Ou quer aceitar Ele pela primeira vez? Tem? Se tiver, vem aqui, não tenha vergonha. A Bíblia diz que quem tem vergonha de Deus, quem tem vergonha de falar, eu aceitei Jesus, quando chegar lá no dia, no grande dia, ele vai olhar assim: não te conheço. Aleluia. Tem mais alguém? Vai ser só o Michael. Opa, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Deus vai mudar a sua história. Glória a Deus, mais. Eu tenho certeza, irmã Mariana. Tá bom, você fez certinho. Amém? Tem mais? Vamos aplaudir Jesus. Hoje é dia de renovo, hoje é dia de aliança.